Falar um pouco da moda. A moda é aquele valor que ocorre com maior frequência em uma série de dados. Então, se forem dados não agrupados, quando a moda é facilmente reconhecida, basta dar de acordo com a definição, basta procurar aquele valor que mais se repete. Então, nessa série de dados aqui, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 15, organizado num rol, a moda é o valor 10, que se repete 3 vezes, a frequência de 3. Podemos, entretanto, encontrar séries nas quais não exista um valor modal, isso é, nenhum valor apareça mais vezes que o outro. É o caso da série 3, 5, 8, 10, 12, 13, não apresenta nenhuma moda. Em outros casos, ao contrário, pode haver dois ou mais valores de concentração. Dizemos então que a série tem 2 ou mais valores modais. 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8 e 9, tanto o 4 quanto o 7 se repetem 3 vezes, a frequência de 3, ou seja, essa série de dados ela tem 2 modas, ela é bimodal. Quando os dados são agrupados sem intervalos de classe, é possível determinar imediatamente a moda, bastando fixar o valor da variável de maior frequência. Então, nessa tabela 6.1, a frequência máxima 12 corresponde ao valor 3 da variável, logo a moda é 3. Lembra daquele exemplo das famílias, das 34 famílias que tinham filhos homens ou não, né? Qual que é o número de famílias qual o número de famílias com o número de filhos, né? De 3 filhos é aquela que mais repete. Então, o valor que é a moda, muito cuidado aqui, é 3, né? É a variável que mais repete a 3. Se repete 12 vezes. Aqui o valor da frequência é o indicativo de qual a variável que é a moda. Muita atenção nisso, tá? Muita atenção nisso. Cada frequência corresponde ao número de vezes que aquela variável se repete naquela série de dados. Então, nesse caso aqui, é a variável 3 que mais se repete, ou seja, são 12 o número de famílias com 3 filhos do sexo masculino, mais do que qualquer outro conjunto de famílias estudadas, né? Quando há intervalos de classe, a classe que apresenta a maior frequência é denominada classe modal. Então, por definição, se pode afirmar que a moda, nesse caso, é o valor dominante que está compreendido entre os limites da classe modal. O método mais simples para o cálculo da moda consiste em tomar o ponto médio de cada classe modal. E aí, a partir daí, damos a esse valor a denominação de moda bruta. Então, nós temos uma fórmula, a moda é igual ao limite inferior da classe modal, mais o limite superior da classe modal dividido por 2. Essa é a fórmula da moda para esse caso, quando há intervalos de classe. Vamos ver um exemplo? Então, o exemplo das estaturas, nós vimos aí que no caso desse exemplo das estaturas, a frequência que mais repetiu foi da classe 3, entre 158 e 162 centímetros, 11 indivíduos dos 40 estão com altura dentro dessa classe. Então, vamos verificar aí que a classe modal é 3, né? Como a gente viu, a classe 3, o limite inferior dela é 158, o limite superior é 162. Então, a moda é a soma do limite inferior, 158, mais o limite superior, 162, dividido por 2. Ou seja, 320 dividido por 2 é igual a 160. Ou seja, a moda, nesse caso, quando há valores com intervalos de classe, como falamos, identificamos aí a classe modal e fazemos aí o cálculo da moda a partir do limite superior e do limite inferior da classe, somando os dois e dividindo por 2. As expressões gráficas da moda. Na curva de frequência, a moda é o valor que corresponde no eixo das abscissas ao ponto de ordenada máxima. Então, a gente percebe aí que no eixo das abscissas é o ponto de ordenada máxima, a curva modal. Quando há 2 modas, uma pode ser um pouco maior que a outra, pode ser 2 valores que não se repetem igualmente, mas que se destacam, né? Mesmo o segundo valor pode não ser
igual ao valor que mais se repete, mas ele é muito maior do que os outros valores, se repetem, perdão, num número de vezes muito maior que os outros valores. Isso também pode ter trimodal e vai depender da análise. Onde que se emprega a moda? Ela é utilizada quando nós desejamos obter uma medida rápida e aproximada de posição dos dados, ou quando a medida de posição deve ser o valor mais típico da distribuição. Vamos ver se a gente tem algum exemplo aqui para mapeamento, para cartografia. Veja, o nome mais popular daqui de Santa Catarina, do geladinho, né, para os cariocas, é o sacolé. Vocês estão vendo a figura aqui. Então, esse mapa mostra aí o maior interesse de páginas no Google pelo termo, né? Minas Gerais, Espírito Santo, chup-chup. Nos estados aqui do norte, alguns do nordeste, din-din. Alagoas, flau. Geladinho aqui na maioria dos estados brasileiros, né? Sacolé no Rio Grande do Sul. Outro exemplo, aipim, macaxeira ou mandioca. Então, onde que esses nomes, né? Maior interesse de pesquisa. Veja, a maior parte dos estados brasileiros usa o termo mandioca, mas alguns usam o termo aipim, como aqui em Santa Catarina, no Rio, no Espírito Santo, na Bahia, e os estados nordestinos, a maioria deles, com exceção da Bahia, usa o termo macaxeira, assim como alguns estados do Nordeste. A mesma coisa em relação aos nomes populares da tangerina, os nomes de maior interesse de pesquisa. Veja, a bergamota, no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, tangerina, como no Paraná. Aqui se usa bastante o termo bergamota também, mas a maioria do país é tangerina, né? Mexerica, em São Paulo, Minas, Espírito Santo, Distrito Federal. Mimosa, no Mato Grosso do Sul. Então, é o termo que mais se repete, né, nas pesquisas. Tá? Essa aula teve como bibliografia Crespo, Estatística Fácil, e Graciliano da Silva, Segredos da Estatística para a Geografia. Até a próxima.